Fala pessoal, beleza? Bom, último vídeo aqui da nossa série de processos e hoje a gente vai falar sobre link entre processos, tá? Bom, eu vou introduzir esse assunto com vocês, trazendo à tona o último exemplo que a gente teve na aula de monitoramento, que foi sobre os nossos supervisores, né? Nossos Navy Supervisors, que são supervisores ingênuos, né? Uma maneira ingênua da gente implementar supervisores aqui na Elixir. Então, só para a gente relembrar o que a gente falou no vídeo de monitoramento, eu trouxe aqui o nosso código do Navy Supervisor. Então, eu defino uma função aqui no módulo que é receiver, que ela vai entrar nesse loop aqui sempre que ele receber as mensagens do Atom Start ou uma mensagem de down. Vou explicar aqui o que a gente está fazendo. Quando eu mando o comando start para o meu supervisor, ele cria dois processos monitorados, tá? Faz um print na tela, coloca no console que ele está supervisionando esses dois processos e chama a função recursivamente para ele entrar no loop de escutar a mailbox. Bom, caso um dos processos que ele criou, que ele está monitorando, né, esse first ou second, eles morram e a reason tem que ser killed, ele entra nesse ramo de código aqui e coloca, o processo tal morreu e o supervisor está criando um novo processo, coloca isso no console, ele cria um novo processo com a função spawn monitor e diz que o supervisor está monitorando esse processo agora e volta novamente para o loop esperando coisas novas na mailbox. E por fim, caso ele receba o atom stop, ele encerra o supervisor com a reason normal. Beleza? Bom, só pra gente ver o que acontecia dentro desse supervisor e por que ele funcionava em um determinado caso e por que não funciona em outros casos, né? Então, aqui a gente vai entrar numa situação onde a gente mata um dos filhos desse supervisor, tá? Talvez para contextualizar, né? Um supervisor é um processo que fica monitorando outros processos. Não monitorando no sentido do Elixir, mas na questão de verificar a saúde deles, se eles já morreram, se eles ainda estão em execução, esse tipo de monitoramento, tá? E, bom, quais são as características que a gente precisa em um supervisor? Se um dos processos filhos dele morrer, o supervisor precisa ser capaz de recriar um dos processos, que é exatamente o que esse ramo de código faz. Entretanto, se o supervisor morrer, eu gostaria que todos os processos que ele estava supervisionando morressem também. Tá? Então, o primeiro teste a gente vai matar um processo filho do supervisor, ou seja, um processo que ele está monitorando. Então, vejam, eu crio o supervisor, envio para ele o comando de start, dou aquele process.sleep de 200 milissegundos, porque a gente viu que tem um delayzinho para ele consumir essa mensagem. Então, beleza, isso aqui criou para mim os dois processos monitorados. Eu acesso um desses processos, um desses PIDs, buscando aqui, né, pelo process info, os monitors, que são processos que o supervisor está monitorando, tá? E mato um desses processos com a reason kill, que vai me gerar a mensagem de down aqui. Essa morte aqui eu também tenho um pequeno delayzinho para essa mensagem de down chegar no nosso supervisor, por isso que eu dou mais 200 milissegundos de delay. Verifico se o supervisor está vivo, porque a gente quer que se um processo morrer, o nosso supervisor continue vivo e recria outro processo, né? E aqui a gente verifica se todos os filhos desse supervisor estão vivos, tá? Filhos desse supervisor são os processos que ele está monitorando, tá? Então eu vou executar aqui essa linha de código e a gente vai ver a execução. Então, primeiramente, o supervisor está monitorando os processos 2971 e 2972. Eu mato o processo 2972 e ele diz, o supervisor está criando um novo processo. Ele cria pra gente o 2973, mantém o supervisor vivo e percebam, na lista de monitoramento, que é essa lista aqui, ele diz pra gente que o 2973 tá sendo monitorado e o 2971 está sendo monitorado e ambos estão vivos. Ou seja, matar um filho do supervisor faz com que ele recrie um processo e coloque esse processo na lista de monitoramento. Beleza? Agora vamos ver o que acontece quando eu mato o supervisor, tá? Então lembrem-se, quando a gente mata um supervisor, o que a gente gostaria é que todos os processos que ele está supervisionando morressem também. Então aqui a gente faz a mesma coisa, spawn um processo supervisor, manda a mensagem de start, dá aquele delayzinho padrão. Só que aqui ao invés de matar um processo, a gente mata o próprio supervisor, tá? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, verifiquem. Então o supervisor está monitorando o 2985 e o 2986. Quando a gente mata o supervisor, obviamente ele não está mais vivo, mas olha o que acontece aqui. Ambos os processos 2985 e 2986 estão vivos ainda. Então, esse é um problema que a gente teve na implementação do Navy Supervisor, utilizando monitoramento aqui no Elixir.
Lembre-se daquela frase que a gente disse no vídeo de monitoramento, que monitorar um processo no Elixir é basicamente como ler um obituário. A gente só sabe que um processo morreu e a gente vai ter que tomar uma ação a partir disso, né? Que é exatamente o que essa ramificação aqui de código faz, certo? Então, essa aqui foi o nosso último exemplo, né, da aula de monitoramento e foi o problema que a gente encontrou em criar um supervisor utilizando o monitoramento do Elixir. Hoje a gente vai ver como arrumar esse tipo de coisa para que, a partir do momento que a gente mate o supervisor, ele mate os processos filhos, e sempre que um processo filho morra, sempre que um processo filho morre, ele recria esse processo para a gente e mantenha ele em supervisão. Beleza? Então, a aula de hoje é especificamente sobre links entre processos. E a primeira coisa que a gente tem para falar de links é que eles são bidirecionais. Então, percebam, o monitoramento ele tinha uma única direção. Então, um processo A monitorava um processo B. É basicamente isso que a gente tinha. E o processo A era notificado quando o processo B morria. Quando eu quero dizer que links são bidirecionais, o que acontece é o seguinte: o processo A sabe quando o processo B morre e o processo B sabe quando o processo A morre. Então é algo um pouco mais forte do que o que a gente tem no monitoramento, que funcionava em uma única direção. Né? Aqui eu escrevi, né, aquela frase que a gente diz sobre monitoramento, que é como se a gente estivesse lendo um obituário e que a gente só consegue saber se um processo morreu. Né? Bom, agora entra a parte interessante do vídeo, que é como o link entre processos aparece no teu código. Né? E, bom, a gente vai ver agora um exemplo que mostra que os links são bidirecionais. Então, percebam, eu capturo aqui o PID do meu processo atual, que eu chamo de main process, crio um processo A com a função spawn. Dentro desse processo A, eu spawno um processo B também e faço um link. Olha, agora o meu processo A vai estar linkado com o meu processo B, o que significa que o processo B também está linkado com o processo A. Como eu não tenho o PID do meu processo B fora, né, no meu processo principal, eu envio para o meu processo principal só o PID do processo B para a gente ter acesso a ele, tá? Então, depois da gente fazer tudo isso aqui, eu dou aquele process.sleep de 200 milissegundos. E aí o que eu quero que vocês vejam é o seguinte. O processo A é o PID 1470 e ele tem um link para o processo 1471, que é o PID do processo B. E o processo B, que é o 1471, tem um link para o 1470, que é o nosso processo A. Tá? Então isso aqui já mostra que links são bidirecionais. Óbvio, a gente só está capturando a informação do processo. E aqui já entra também uma coisa interessante da aula de hoje, é que você tem mais keywords aqui para colocar na process.info que te trazem informações de processos. Tá? Nesse caso aqui, a função está retornando todos os links que aquele processo tem. Beleza? Agora vem uma dica importante que vocês devem já ter pensado no porquê, né? Que a gente utiliza às vezes spawn monitoring ou spawn link, ou às vezes acaba utilizando process link ou process monitoring, né? Qual que é a diferença desses caras aqui? Então eu acho super importante a gente explicar isso, porque como a API do Elixir de processos é uma coisa quase que baixo nível, né, que a gente não utiliza tanto, é bom você entender a diferença para caso você esteja pensando em produzir algum tipo de código utilizando essas APIs da Standard Library do Elixir, você saiba o que cada uma faz e quais são as limitações de cada uma, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai criar um monitoramento com o Process Monitoring, só que a gente vai pegar um processo A e vai fazer ele monitorar um processo B, e esse processo B já vai estar morto, tá? Então, olha o que vai acontecer. Eu pego aqui e spawno meu processo A. Dentro dele eu spawno um processo B. Aí só para dar tempo desse processo B executar, eu utilizo o process.sleep com 100 milissegundos. Só para a bin pegar esse processo B e já executar ele para mim. Porque como a gente viu na aula de ciclo de vida, esse processo vai morrer depois que o IOPUT executar. Né? E aí eu pego o módulo process e chamo a função monitor para ele monitorar o processo B. Isso vai me retornar uma referência de monitoramento. E eu falo, ó, o processo A está monitorando o processo B e coloco no console qual é a referência de monitoramento. Quando isso aqui acontecer, você vai perceber o seguinte, que o processo B já vai estar morto, então o meu processo A vai receber essa mensagem down, que a gente viu aqui, e que a gente falou bastante na aula de monitoramento de processos. Ele vai receber essa mensagem.
Óbvio, a reason não vai ser created, a reason vai ser normal, mas vocês vão ver o que, que vai acontecer. Acontece uma coisa bem interessante nesse caso, né? Então, a gente está tentando monitorar um processo que já vai estar morto. Olha o que acontece. Ele retornou para a gente o PID do processo A, ele colocou na tela que o processo B morreu, e olha qual foi o sinal que o meu processo A recebeu da morte do processo. Ele recebeu o down, né, a mesma reference que ele printou aqui em cima, ele colocou ela aqui embaixo. O PID do processo que morreu, só que olha a reason. A reason é uma reason chamada noproc. Isso significa que o Elixir não conseguiu, ou melhor, a BIM não conseguiu achar, né, esse processo executando no momento para que o sinal de down fosse enviado. Então, um sinal de down padrão, como o noproc, foi enviado para o meu processo falando, olha, você tentou fazer um monitoramento com um processo que já está morto. Tá? Agora vamos ver o que aconteceria caso eu chamasse a função spawn monitoring. E é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês vão ver uma boa diferença aqui entre o comportamento do código. Eu vou explicar o porquê que isso acontece. Então percebam, é basicamente o mesmo código, só que ao invés da gente chamar a função spawn e depois o process monitor, eu já estou chamando a função spawn monitor para ele monitorar esse processo que eu estou criando. Eu dou o mesmo delay de 100 milissegundos para a gente ter esse processo aqui sendo executado lá pela BIM. Faço aquele print, né, do processo A está monitorando o processo B. E bom, depois que esse processo aqui morrer, vai chegar uma mensagem de down pra gente aqui e ela vai ser mostrada no console. Então perceba, ele criou, né, o nosso processo 2758, que é o nosso processo A, disse pra gente que o processo B morreu, e a gente fez o print. O processo A está monitorando o processo B e essa aqui é a reference. Agora perceba que o sinal de down, o sinal de morte que o processo B enviou para o meu processo A, tem a reason normal. Por que que isso acontece? Por que que não chegou no proc aqui para mim? Porque o spawn monitor é o que a gente chama de uma operação atômica. Ele vai fazer as duas coisas numa mesma execução. Ele vai criar o processo e já colocar ele na lista de monitoramento do meu processo A. Então é por isso que quando a gente recebe o sinal de down, a gente recebe o sinal como se o processo já estivesse morto. Mas sem a gente receber com a reason no proc, que indica que o processo nem existe mais. Entendeu? Então, se você quiser fazer um monitoramento de um processo, o que eu acho correto de você utilizar é sempre a função spawn monitor. Tá? E a gente vai ver também esse caso com a process.link e a spawn. Acho que é spawn link ou spawn with link. É spawn link. Tá? Então, só frisando aqui novamente, eu recomendo que você utilize a spawn monitor para fazer esse tipo de coisa. Ainda mais se você sabe, por exemplo, que o ciclo de vida do teu processo é curto, tá? Porque aí você não vai ter surpresas, por exemplo, como essas aqui do noproc. E aí, uma outra questão interessante é que, olha o que acontece quando eu tiro esse process.sleep aqui. Então, isso aqui vai ser executado de maneira bem rápida, porque a gente não está fazendo com que o processo A espere a morte do processo B, o que significa que a BIM não vai conseguir, talvez, alocar recurso computacional para esse processo B ser avaliado e morrer. Então percebam, se eu não dou aquele process.sleep, ele retorna para mim com a reason normal, mas aqui a gente está correndo o risco de receber a reason no proc, tá? Por que a gente corre esse risco? Porque se a BIM fosse rápido o suficiente nesse runtime para colocar o processo B para executar e matar ele de maneira mais rápida que esse outro código interno, o processo A, executa, a gente receberia o sinal com reason no proc, tá? Então, pode ser um comportamento inesperado aí, e dependendo do pattern match que você faça aqui na função ou na macro receive, você vai ter problema. E é por isso que eu indico você utilizar o spawn monitor, tá? Vamos só ver aqui como isso funcionaria no process.link. Existe uma pequena diferença aqui, porque, como eu disse, links são coisas um pouquinho mais fortes que monitoramento. Então, na maioria das vezes, você pode ver alguma coisa que esteja utilizando o link dá erro. Tá? E a gente vai entender por que isso aqui dá erro. Então, é basicamente o mesmo código. A gente spawna um processo A. Dentro dele, a gente spawna um processo B. Que vai ser alocado na execução lá da BIM. A gente dá esse process.sleep só para simular que tem outras coisas acontecendo nesse processo A. E que o processo B pode morrer antes dele fazer esse link aqui. Tá? Depois eu utilizo a função process.link. Ela retorna para a gente
true, se o link ocorreu com sucesso. Tá? Ela não é uma função pura, a gente vai ver isso aqui acontecendo. Aí eu coloco no console que o processo A está linkado com o processo B, né? Quase como uma pergunta, porque se a gente recebeu true, significa que sim. Caso contrário, como essa função não é pura, a gente vai ver que ela estoura um erro e essa linha nem vai ser executada. Então vou avaliar aqui para vocês o código. Que a gente teve um erro aqui, justamente falando que o processo não existe mais. E por isso que a gente estourou esse erro aqui. Então percebam, ele falou para mim, olha, quando eu fui avaliar aqui a execução do nosso processo A, eu fui chamar a função erlang.link, que é a função interna que ele chama aqui nesse process.link, e a gente pegou um PID que, não no que o processo não existe mais. Então ele estoura esse erro pra gente, tá? Basicamente, uma das coisas que aconteciam aqui nesse nosso primeiro exemplo, quando eu colocava o process.sleep, que ele retornava com a reason no proc. Beleza? Agora vamos ver como a gente, entre aspas, corrigiria esse bug, entre aspas, que é utilizando a função spawn link. Então, como eu disse, assim como o spawn monitoring, ele é atômico. Ele coloca o processo, né? Ele enfilera o processo na execução da bin, mas também já cria o link com o processo que ele deve criar. Então, percebam. Aqui ele vai criar o nosso processo, retornar o PID. Aqui eu faço uma inspeção só para a gente ver quem são os processos linkados ao nosso processo A. Dou esse process.sleep, tá? Para travar a execução do processo A por um tempinho de 100 milissegundos, que é exatamente o tempo desse processo aqui executar e morrer. E aqui eu verifico se ele está linkado, né? O meu processo principal tem como membro da lista de links o nosso PID que a gente criou aqui. E espero uma mensagem aqui de morte do meu processo. Então, para a gente ver aqui a execução disso, ele fala, o processo B morreu. Aí ele coloca para a gente aqui quem são os links do meu processo A, que é o 2873. E depois ele fala que o processo A está linkado com o processo B, ele coloca false. E a gente vai entender o porquê disso também. Tá? O que aconteceu aqui foi basicamente o seguinte. Eu criei o meu processo com spawn link. Ele veio para nossa lista de links aqui dentro, que é esse 2873. Eu esperei esse processo executar, ele morreu. E aí quando eu fui verificar se ele ainda está na lista de links, o Elixir falou que não estava. Por que isso acontece? Tá? A gente vai ver que existe uma diferença entre como o Elixir trata a morte de processos. Por que eu digo isso? Porque, assim como no vídeo de monitoramento, a gente viu que a reason normal, quando um processo morre, não é considerada como uma falha ou uma morte do processo que ocorreu de maneira inesperada. Ela é literalmente como os processos da bin são encerrados e com a reason que a bin dá para os processos. Então isso não é capturado. A gente vai ver isso aqui embaixo. Bom, aqui eu só faço aquele comentário interessante sobre a reason do down ser no proc no primeiro, quando a gente utiliza o process monitor, e dela ser normal quando a gente utiliza o spawn monitor, que é basicamente o mesmo problema que a gente tem aqui utilizando a process.link ao invés do spawn link. Frisando novamente, eu sempre recomendaria você utilizar a spawn link, caso você esteja lidando com link entre processos, beleza? Então, só para a gente ver agora uma questão interessante, é que o link ele tem diferentes comportamentos para as mortes de processo, como eu disse aqui em cima. Né? Ele acabou de falar para a gente que o processo A não está linkado com o processo B, mesmo ele estando na lista de links aqui em cima. A gente vai entender por que isso aconteceu. Tá? Então, criei aquele mesmo trecho de código, capturei o PID do meu processo principal, spawnei um processo A, estou criando ele aqui bonitinho, faço um link com o nosso processo, né? Faço um link de B para A, que tá consecutivamente de A para B, e mando o PID do processo B para o nosso processo principal, tá? Só porque ele não teria acesso aqui. Tá? Espero 200 milissegundos para todo esse código executar, se organizar lá na bin. Recebo o PID do meu processo B e eu verifico, olha, o meu processo A está vivo antes de eu matar o meu processo B? E depois de eu enviar uma mensagem para o meu processo B, já que a gente viu que ele vai morrer aqui, meu processo A continua vivo depois de matar o B? E bom, vocês já devem ter visto o resultado aqui e o processo A está vivo em ambas as situações. E aí você me pergunta, tá, então por que caralhos o link entre processos serve no Elixir? Como eu disse, da mesma forma que a gente viu no monitoramento, a reason normal ela não cria nenhum tipo
como é que eu posso dizer? Ela não significa, melhor dizendo, nenhum tipo de morte inesperada, né, por runtime. Pelo contrário, como eu disse, é a reason utilizada pela própria Beam para matar um processo normalmente. Então é por isso que esse processo aqui, quando morre, não está matando o nosso processo A. A gente vai verificar aqui no trecho abaixo exatamente esse problema, tá? Então percebam, aqui eu estou fazendo o mesmo trecho de código, só que ao invés de eu ter que enviar a mensagem para o meu processo B, eu simplesmente vou matar ele com a reason normal. Vocês vão ver que o nosso processo A ele continua vivo nesse caso. Entretanto, se eu matar o meu processo B com uma reason inesperada, como por exemplo a reason kill, agora o meu processo A ele não está mais vivo depois de eu matar o meu processo B. Tá? Então esse é um comportamento esperado, né, sobre os links e monitoramentos. Sempre que você quiser forçar a morte de um processo de maneira inesperada, mate com uma reason que não seja normal, beleza? Aqui tá, a gente está trazendo mais um exemplo para provar que os links são bidirecionais. Lá em cima a gente só mostrou, né, que na informação do processo ele tem link tanto no A quanto no B, mas agora a gente vai mostrar de fato que eles são bidirecionais com a morte tanto do processo A impactando no processo B, quanto do processo B impactando no processo A, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou matando o meu processo A. Então, percebam, o meu processo B está vivo antes de eu matar o meu processo A. E meu processo B passa a estar morto depois de eu matar o meu processo A, tá? Só quero que vocês percebam que eu continuo matando o meu processo A com uma reason que não é normal, tá? Isso aqui vale exatamente se a gente quisesse matar o nosso processo B. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou matar o meu processo B e a gente vai ver que o nosso processo A continua sendo morto. Tá? Aqui eu só vou trocar esses caras. Então, o meu processo A vai continuar. Opa! Aqui eu mandei o meu processo B. O processo B está vivo antes de matar o processo A. Na verdade, aqui a gente lê como A está vivo antes de matar o processo B, ele está. Depois a gente matou o nosso processo B, veio aqui o B morreu. Só que o B, como a gente acabou de ver, não está morrendo com uma reason que é diferente de normal. Então, vamos matar ele aqui. Uma reason kill. Né? E agora sim, o nosso processo A está morto quando a gente mata o processo B também. Tá? Ignorem aqui esse errinho aqui na string, foi só para mostrar que é uma questão de bidirecional. Tá? E, bom, isso nos leva a corrigir o nosso problema do Neighbor Supervisor. Né? Como a gente viu lá no começo da aula, o problema do nosso supervisor feito com monitoramento era que quando o supervisor morria, ele não matava os processos que ele estava supervisionando. Tá? O código é exatamente o mesmo, só que ao invés de a gente utilizar spawn monitoring, a gente trocou para spawn link. Tá? Entretanto, a gente vai verificar que um novo problema vai aparecer. Tá? E o problema que vai aparecer é o seguinte. Como a gente viu, links entre processos, quando um processo filho morre, ele tende a matar um processo pai. E quando a gente está falando de supervisores, não é isso que a gente quer que aconteça. Por quê? O nosso supervisor precisa estar sempre vivo. Tá? Se tiver algum erro nesse supervisor, a gente gostaria de ter a característica de que ele se recriasse, entre aspas, e que recriasse os seus processos filhos também. Ou seja, eu não quero que quando um processo filho morrer, o meu supervisor morra também. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês que o nosso comportamento esperado, que era matar um supervisor, vai fazer com que todos os filhos morram. Tá? O que a gente está fazendo aqui? Criando um novo supervisor, né, que a gente utilizou a função spawnLink, dando o comando de start para ele criar os dois processos filho. Aqui a gente verifica a lista de links, né? Na verdade, eu capturo ela para a gente. Aqui eu só indico se o supervisor está vivo ou não e se os processos filhos estão vivos ou não. Eu envio uma mensagem de stop para o meu supervisor e percebam, a mensagem de stop para o meu supervisor faz um exit com a reason kill, não com a reason normal, tá? Depois disso eu espero os 200 milissegundos para o supervisor processar essa mensagem e eu verifico, olha, o supervisor está vivo? Olha, os processos que ele tinha link estão vivos?
E, para nossa surpresa, verifiquem, ele está linkado com o 3354 e o 3355. O supervisor no começo está vivo, ambos esses processos estão vivos. Entretanto, quando a gente mata o supervisor, os dois processos morrem também. Opa, então a gente já corrigiu o problema de supervisor que a gente tinha utilizando o monitoramento. Agora matar o supervisor também mata os seus filhos. Mas, como eu disse, a gente vai ter um pequeno problema, que é quando eu matar um filho do supervisor, ele também vai matar o supervisor, que é exatamente o que a gente vai ver nesse trecho de código aqui. Tá? Então eu crio o meu supervisor, starto ele, coleto as informações de quais processos ele está linkado, pego o primeiro processo que está lá na lista de links e mato ele com a reason kill. Tá? A gente faz as mesmas verificações de saída que a gente estava fazendo aqui em cima, então só vou mostrar para vocês. Ele criou um novo supervisor, linkado com os processos 3368 e 3369. O supervisor está vivo e os dois processos também. Porém, quando eu mato um dos processos filhos, verifiquem. O supervisor morre, o processo filho que eu matei morre, e pelo supervisor ter morrido, o outro processo filho também morre. Tá? Não é isso que a gente gostaria de ter nesse caso de matar um dos filhos. Eu só vou reiterar aqui que para quando a gente mata um dos filhos, o correto seria o supervisor ser resiliente e falar, beleza, um filho que está na minha lista de links morreu, eu vou recriar um processo e vou linkar ele ao meu supervisor. Tá? Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar um conceito que a gente já viu lá na aula de monitoramento, que é a utilização do trap-exit. Por que o trap-exit funciona nesses casos aqui? Porque assim que eu enviar a morte do meu processo, quando ele está linkado com o meu processo, o processo linkado recebe uma mensagem desse tipo aqui, ó. Exit from, que é o processo que morreu, e a reason da morte, tá? Só que o meu processo só vai receber esse tipo de mensagem caso ele tenha a flag trap exit setada como true, que é o que a gente viu lá no nosso vídeo de monitoramento. Aqui eu dou essa mesma observação, que a gente vai receber uma trace dupla com exit, a from e a reason. E que o que a gente gostaria de fazer é que quando o processo A for notificado que o seu processo supervisionado B morreu, ele só cria um novo processo. Beleza? Então é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Percebam que todos os ramos de start e stop continuaram o mesmo. Entretanto, agora a gente tem um novo ramo que trata para quando o supervisor receber um sinal de saída. Tá? Quando ele recebe um sinal de saída, ele verifica se o processo from é diferente do processo self, ou seja, só para ele não receber o sinal de saída dele mesmo, ele faz um IOPUTS falando, ó, o processo from morreu, ele spawna um novo processo com spawn link, e coloca aqui, o supervisor criou e linkou o processo novo para substituir o processo que morreu, que é esse from aqui, e a gente chama a função receive para ele entrar nesse loop de espera da mailbox novamente. Belezinha? Então, a gente vai fazer o mesmo teste que a gente fez lá em cima, que é de matar o supervisor, e abaixo a gente vai matar um dos processos que ele está supervisionando. Tá? Então, nesse caso, criamos o supervisor, né, com o link corrigido, inicializamos ele, esperamos aqueles 200 milissegundos, eu coleto todos os processos que estão linkados ao meu supervisor, faço aquelas mesmas verificações, né, se o supervisor está vivo e se cada filho dele está vivo, mato o meu supervisor, né, dou um tempinho para ele processar essa mensagem de morte e faço as verificações se o supervisor está vivo e se seus filhos estão vivos, tá? Vamos avaliar esse cara aqui. Então, num primeiro momento, a gente cria o supervisor, supervisionando o 3428 e o 3429. Ambos os processos estão vivos, bem como o supervisor. E, após a gente matar o supervisor, ambos os processos morrem, bem como o supervisor. Então, nisso aqui a gente não alterou nenhum comportamento com relação ao nosso Navy Supervisor, que estava utilizando o link já. Agora a gente vai ver o que acontece quando a gente mata um dos filhos do supervisor, que era o problema que a gente tinha sem utilizar a flag trap exit como true. Tá? Então, aqui só muda em relação à estrutura de código acima, que a gente, ao invés de matar o nosso supervisor, a gente mata um dos processos que estão na lista de links dele. Perceba, se eu tivesse linkado esse supervisor aqui com o meu processo principal, eu poderia ter algum problema aqui, né, de matar o meu processo principal e fazer com que o meu supervisor recriasse o processo principal do meu console. Então, isso aqui é realmente um Navy Supervisor, tá? É um supervisor ingênuo, uma implementação ingênua para a gente ver.
Mas enfim, eu mato um dos processos que estão lá na minha lista de links e a gente vai ver o que acontece agora. Então, veja, no primeiro momento ele criou aqui o 3448 e o 3449 e ambos os filhos estão vivos, linkados com o processo do supervisor. Eu mato o 3448 e percebam, quando eu mato, o meu supervisor recria um novo processo, na verdade cria um novo processo, que é o 3450, para substituir justamente o 3448, que foi o processo filho que morreu. Percebam, o supervisor continua vivo e todos os processos linkados a ele também continuam vivos, dando a resiliência que a gente gostaria de ter para um processo supervisor. Tá? Então, só para a gente entender, né, ele entrou nesse ramo de código aqui que a gente adicionou, tá? Percebam que aqui eu coloco bem explícito que a reason vai ser killed, porque é dessa maneira que eu mato aqui o meu processo com a reason kill. Se você tiver com um pouco de dúvida em relação a isso, eu recomendo que você revisite o vídeo anterior, que era de monitoramento de processos. Lá a gente deixa isso bem explicadinho. E, bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Né? Foi um vídeo apresentando o link entre processos de uma maneira bem prática, né? Eu quis reaproveitar o exemplo lá de monitoramento, porque são conceitos que estão extremamente ligados aqui no Elixir, né? O conceito de monitoramento e link. Cada um tem seu caso de uso, né? Nesse caso aqui, seria mais adequado para um supervisor utilizar links ao invés de monitoramento, porque a gente viu que ele se beneficia pela questão de ser uma conexão bidirecional, vamos dizer assim. Mas o caso de monitoramento é super interessante para você ter certeza que um processo foi finalizado, por exemplo. É só para você saber que um processo foi finalizado e que a finalização ocorreu de maneira correta. Bom, era isso que eu tinha que apresentar no vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e aproveitado o conteúdo. Talvez tenha ficado muito assunto para ser dito aqui em um único vídeo, mas só para reiterar, tudo que a gente viu aqui com relação a processos são coisas de extremo, entre aspas, baixo nível aqui no Elixir. A gente tem boas abstrações para lidar com tudo isso que a gente construiu. Eu só quis mostrar isso aqui de perto para vocês, porque eu acho que falta um conteúdo em português falando sobre essas coisas. E que eu acho também que é super útil você entender como esse baixo nível funciona, para que quando você sofrer com algum erro numa abstração de alto nível da biblioteca do Elixir, você tenha pelo menos o mínimo de noção do que está acontecendo por baixo dos panos e saiba talvez até corrigir aquele teu erro, aquele teu bug no teu código relacionado a processos, tá? Então, pessoal, esse é o fim da playlist. Eu agradeço para você que acompanhou até aqui, que gostou do conteúdo. Eu geralmente não peço para vocês se inscreverem e darem like aqui no vídeo, mas se você gostou, por favor, dê um like, se inscreva aqui no canal. Eu pretendo trazer coisas mais interessantes aí sobre Elixir em breve. Então, é isso aí, galera. Até mais, até um próximo vídeo e a gente se vê.